Então tá bom, então obrigado de novo, né, pelo convite, pela oportunidade de falar com vocês, falar um pouquinho sobre malware, ataques, defesas. Como eu vinha falando, terminei o doutorado no assunto, fiz mestrado, sou engenheiro da computação, mas o que importa desse monte de papel é que faz 10 anos, né, que eu venho trabalhando com malware, então por isso eu acho que eu tenho alguma experiência para compartilhar com vocês, sobretudo desse lado de pesquisa, né. Então, como a gente está falando basicamente para o pessoal que faz pesquisa, que é da pós-graduação, eu já queria pular a parte preliminar de por que malware é importante, por que a gente vai se preocupar com isso, porque eu acho que todo mundo já sabe, né? O que são vírus, o que são trojans, esse tipo de coisa. Segurança já é uma preocupação, todo mundo sabe que se você deixar, eles vão invadir sua reunião, eles vão roubar sua conta no banco, eles vão fazer esse tipo de coisa. A gente tem que ter antivírus, tem que ter solução de defesa, então vou pular essa parte e já partir direto para a detecção de malware, para falar um pouquinho como a gente detecta esse tipo de ataque, né? E começar com essa pergunta que é como é que a gente está indo, né? Até agora, né? Qual que é a situação atual? Bom, a situação atual é meio termo, assim, não é nem tão ruim quanto alguns dizem, nem tão boa quanto algumas empresas que vendem segurança querem te dizer, né? Então, basicamente, por um lado, como a gente vê na primeira notícia, a gente avançou bastante, né? Por exemplo, a polícia hoje é capaz de derrubar algumas botnets, né? Então, nos últimos 20 anos, a produção em malware, em cibersegurança cresceu, um monte de profissão foi criada, todo mundo entende mais ou menos a importância de se investir em segurança, de se usar antivírus, né? Então, acho que qualquer um que queira entrar no mercado hoje não vai ter problema em achar uma posição, uma vaga, trabalhando em cibersegurança, seja em qual área dentro de cibersegurança for. Então, o mercado está crescendo, a gente progrediu bastante, né? Não é verdade que as coisas não melhoram, melhorou bastante. Mas, por um outro lado, como outra notícia mostra, sempre tem falhas, né? Sempre dá para aperfeiçoar e a gente tem um longo caminho pela frente. Então, a notícia mostra, por exemplo, que soluções de antivírus, por exemplo, às vezes falham, né? E às vezes, quando não as soluções, o humano que está atrás da solução falha, né? Então, a gente tem um monte de coisa para fazer nesse sentido, para melhorar ainda mais. E o que eu quero falar um pouco hoje é como melhorar, o que fazer, né? Pelo menos a minha visão sobre como melhorar nesse aspecto para resolver esses problemas, né? Então, a próxima pergunta é como é que a gente faz, né? Então, se a gente criou esse ecossistema de detectar malware, a gente aprendeu, o que é que a gente faz? Como que a gente aprendeu? Então, basicamente, para resolver esse problema, não tem, né, uma bala de prata, né, uma solução única, né? Na verdade, a gente vai ter várias coisas que a gente faz para tentar montar esse quebra-cabeça da detecção de malware. Então, eu criei aqui algumas etapas, né, que todo mundo vai concordar mais ou menos que um problema complexo você divide em etapas menores, né, para tentar solucionar ele das menores partes para formar um contexto maior. Então, eu selecionei algumas etapas aqui, todo mundo vai mais ou menos concordar que as etapas são mais ou menos essa. No caso, eu criei 5 etapas aqui da detecção de malware, então a gente mais ou menos segue esse pipeline, assim, percorrendo essas etapas para tentar, no final, ter um sistema mais seguro, né, prover segurança para alguma coisa. E cada uma dessas etapas, ela apresenta desafios bem diferentes do ponto de vista de pesquisa, né, e de ciência da computação como um todo. Então, basicamente, a gente aplica várias técnicas de ciência da computação a cada uma dessas etapas para, no final, ter segurança. Porque segurança é uma propriedade, um requisito não funcional, né? Ninguém cria um sistema para ser seguro nesse sentido, né? Constrói uma máquina e fala, o que ela faz? Ela é segura. Não, você constrói uma máquina para fazer alguma coisa, né? Um programa fazer alguma coisa, um software, um algoritmo, o que for, e uma propriedade dele é ser seguro, né? Aqui é mais ou menos igual. Para prover segurança, a gente, em ciência da computação, né? Pode ser segurança em outros contextos, a gente aplica diversas técnicas de ciência da computação a cada uma das etapas. Então, o que eu quero fazer na apresentação hoje é falar de cada uma dessas etapas aqui para tentar dar uma visão geral do que tem para pesquisar em segurança, certo? Mais especificamente, para detectar malware. Então, a primeira etapa é a coleção, né? Você vai coletar exemplares, seja exemplares de malware, seja arquivos, objetos, exploits, seja lá o que for que você está investigando. Porque a gente não sabe fazer segurança em absoluto. Você fala, isso aqui é seguro. O que a gente faz, na verdade, é identificar algum ataque, quando ele ocorre, a gente generaliza esse ataque, a gente observou para outros cenários, né? Então, infelizmente, a primeira fraude tem que acontecer para alguém ver que é possível explorar um dado cenário e a gente tenta generalizar e falar, bom, como é que a gente faz para esse tipo de coisa aqui não ser explorado mais? Mas sempre vai ter alguém pensando em alguma coisa, né? Então, nesse modo de operação, basicamente, tem pessoas que ficam o tempo todo coletando um monte de arquivos, links, e-mails, do que for, para depois inspecionar e tentar tirar a informação disso, né? E aí, eventualmente, você vai ver notícias como essa, né? O Google identificou uma série de aplicações maliciosas na App Store. Por quê? Porque tem pessoas lá dentro que, além de ser engenheiros de software,
são dedicadas a ficar caçando esse tipo de coisa para identificar, né, esses novos objetos, novos APK, seja lá o que for que eles estão trabalhando, que vão surgindo e, eventualmente, identificar que alguns deles são maliciosos. E aqui tem uma série de áreas da ciência da computação envolvida. Porque se você está observando o tráfego de rede, você é um especialista em rede, você pode colocar um honeypot ali para estar coletando esses novo tráfego, novos pacotes, né, o que for que você esteja observando. Mas você pode ser um engenheiro de software também. E como engenheiro de software, você pode estar minerando um repositório para identificar se tem código estranho naquele repositório, por exemplo, dentro do GitHub. Ou você pode ser um especialista em web, aí você pode estar crawleando um monte de página, seguindo um monte de link para ver se algum desses links levam a um site malicioso. Então tem uma nova profissão, que é chamada de threat hunting, né, o caçador de ameaças, que são pessoas que só fazem isso, né, ficam coletando e fuçando por aí para identificar esses objetos suspeitos. Mas essa é só a primeira camada. Depois que as pessoas identificam isso, seja manualmente ou seja com ferramentas que elas criam, né, a gente vai ter o próximo desafio, que é a triagem. Né? Então, basicamente, a gente vai coletar muitas amostras. Nem todas são malware. E quando eu digo muitas, como vocês podem ver pelas notícias, às vezes são milhares, às vezes até milhões de exemplares de malware num dia. E como é que você analisa 1 milhão de exemplares de arquivos, de objetos, de dumps, seja lá o que for num dia? Se cada um levar 1 minuto para ser analisado, você tem 1 milhão de minutos, né, de CPU. E a gente, todo dia, a gente não tem, né, processamento para isso. Então a gente tem que dar um jeito de triar, né, fazer uma triagem desses exemplares, desses arquivos. E uma coisa interessante é que a gente pode explorar a característica do malware, né? Porque, na verdade, quando eles falam milhões ou milhares, ou quantidade que for de exemplares, esse é o número absoluto de arquivos. Mas, na verdade, o número original de malware é muito menor. Por quê? Porque os atacantes, eles criam um primeiro código e depois eles fazem variantes desse código. Ou seja, eles compilam esse código diversas vezes, com diversas flags, mudando pedaços do binário, fazendo pequenos patches, porque cada um desses arquivos é um arquivo novo a ser analisado, né? É uma chance nova dele infectar uma máquina, dele vai passar um antivírus. Então, o que a gente tenta fazer, no fundo, na triagem, é clusterizar quais são os arquivos, né, que representam uma ameaça, analisa aquela ameaça e depois generaliza aquele conhecimento para todas as variantes, né? Todos os binários que derivaram daquele template, vamos dizer assim, né? Então, pela terminologia que eu estou usando, vocês já podem imaginar, né, que se antes tinha rede, engenharia de software, web, aqui tem muito machine learning, né, muita clusterização, muita, né, comparação de código para ver se, né, dois binários pertencem ao mesmo cluster, se eles são, né, parentes, né, se eles são similares. Os que são, né, centróides desse cluster, né, os que são os mais representativos, vão ser analisados. Então essa é a próxima etapa, né? E como que eles vão ser analisados? Em sandbox, né? É um ambiente controlado, geralmente uma máquina virtual. Você coloca o malware lá dentro, roda, e lá dentro você identifica o que ele faz. Então ele vai tentar se descomprimir em memória, você analisa, ele vai tentar linkar com bibliotecas, você identifica, ele vai chamar funções, você pega os argumentos das funções, né? Você faz um traço da execução, né, do malware lá dentro, você vê quais são os endereços IP que ele conecta, você faz tudo isso, e aí você consegue entender, né, o que um exemplar de malware faz. Como eu falei, não dá para fazer para todos os exemplares, porque é custoso, tem que executar na máquina virtual. Mas, né, tem o pessoal ganhando dinheiro com isso. Então, vocês podem ver na notícia, né, soluções web que vão congregar, né, soluções de sandbox. Então, se alguém está tentando ter uma ideia para uma startup, por exemplo, vender solução de sandbox é uma possibilidade dentro, né, de muitas no cenário de detecção de malware. Depois que você analisou, você tem que criar inteligência, porque o objetivo final não é você ter um traço de execução. Você não vai chegar e apresentar um traço de execução, né, cheio de instruções em assembly ali para alguém. Falar, olha, executou tudo isso aqui. Na verdade, o que a gente vai fazer é tentar enriquecer, né, essa informação e vai tentar gerar inteligência. O que é inteligência? Inteligência é você saber quem é o atacante por trás, né, daquele malware, daquela ameaça. Quantas vezes ele já atuou? Ele gerou outros exemplares? Por quanto tempo ele está ativo? Né? Existem coisas similares acontecendo? Por onde ele entrou? Com que frequência? Enfim, todo esse tipo de informação. Então, né, o que a gente vai fazer no fundo é minerar esses traços de execução. É fazer, por exemplo, ciência de dados em cima disso, a partir dos traços de execução, para tentar entender, né, qual ataque é qual, quem está por trás de quem. E aí, no fim das contas, geram esses landscapes, né, igual tem uma notícia ali, fala, olha, no último ano aconteceram tantos ataques, teve um crescimento de tanto.
como isso é gerado? A partir dessa análise dos dados de que cada empresa vem coletando e vem analisando cada um dos exemplares. Então, você pode trabalhar desde o baixo nível lá, né, sistemas operacionais, linguagem de programação para extrair o traço, até mais alto nível para você estar lá fazendo análise de dados em cima desses resultados. Tem espaço para todo mundo, né? E, por fim, né, tem o Endpoint Protection, né, que é levar a inteligência que você desenvolveu para o usuário, né, lá para o ponto final, né, para o endpoint. Em geral, isso se traduz num antivírus. Porque se eu tenho inteligência, eu tenho conhecimento, né, de quem faz o quê, de que uma ameaça existe, qual é o IP que ela conecta, né, eu vou lá no antivírus lá e coloco uma regra para bloquear esse cara no futuro, né, para se outras pessoas receberem esse malware, ele vai ser bloqueado. Como eu falei, a gente observa a primeira ameaça, depois generaliza, né? Então é um modo bem reativo da coisa acontecer. E aí a gente vai ter um monte de coisa para discutir aqui dentro também, por exemplo, qual antivírus é melhor, será que eles são efetivos mesmo? E, de novo, tem várias oportunidades, tanto de pesquisa quanto de mercado. Como vocês podem ver, né, tem avaliações de antivírus na internet, né? Profissionais, empresas que vivem de fazer isso, né? E aí a gente pode analisar se as empresas são boas, se elas são ruins, se as métricas são boas ou não são, se os antivírus são bons ou não. Então tem uma série de perguntas que dá para ser respondido. Então a primeira parte da minha fala era mais ou menos isso, para mostrar assim esse panorama, né? E a partir de agora eu queria falar então o que dá para fazer, né, em cada uma dessas áreas, né? Porque eu basicamente trabalhei com todas elas, né? Assim, tentei contribuir um pouco cada uma. Para não gastar muito tempo, eu selecionei algumas, né, para falar um pouquinho de cada. Então eu queria começar falando da triagem, né, do traço de malware, né? Como é que a gente faz o traço de execução, né? Então eu queria referenciar aqui um dos meus papers, né? Não é para fazer muita propaganda dele, mas depois eu vou deixar os slides disponíveis, vocês podem pegar o link, consultar se interessar, que é como é que a gente constrói essa sandbox, né? Como é que a gente analisa, né, o sample lá e tira o traço de execução, né? Então, basicamente, no caso de malware para Windows, tipicamente, o que se faz é ter uma máquina virtual, né, para poder escalar, né, que você cria várias máquinas em paralelo, coloca o malware lá dentro e roda. Simples assim. Mas você coloca código lá dentro, né, para monitoração, para instrumentar o processo, enfim, para monitorar de algum jeito e coletar informações. Então, por exemplo, você pode ter um filtro no file system para interceptar todas as operações do file system. Então, quando você roda um ransomware dentro dessa máquina virtual, por exemplo, você consegue ter cópias do arquivo antes e depois do ransomware ter executado. E aí você consegue comparar, né, qual que é o estado do arquivo antes e depois e ver se ele foi criptografado, onde que ele mudou, se é só o header, se não é, esse tipo de informação, né? E para isso você desenvolve as ferramentas de monitoração. Então tem uma engenharia grande aqui, né? No meu caso, eu trabalhei desenvolvendo drivers de kernel, né? Então, você desenvolve drivers de kernel para interceptar todas as chamadas, monitorar os subsistemas, né? E é bem interessante, porque tem pouca gente fazendo isso. Então, se você quer ter uma profissão, um futuro garantido, né, invista nessas coisas de mais baixo nível, porque falta muito profissional para fazer esse tipo de coisa, de desenvolver driver de kernel e monitorar sistemas de modo geral. E quando eu falo baixo nível, às vezes é bem baixo nível. Por exemplo, dentro do processador. Então, queria falar de um outro paper aqui, que é isso, né? Como é que a partir de branches executados por um código, por exemplo, eu consigo fazer análise de malware? Então isso é muito interessante, porque processadores modernos, vocês que trabalham, né, com alta performance e coisas do tipo, devem conhecer, né, os monitores de performance em hardware, né? Geralmente usado lá no Linux Perf, né? Mas você pode usar em qualquer forma, né? Desde que você consiga interagir com o seu sistema, você pode programar lá os contadores e monitorar ações no sistema. E um dos monitores que existem é o monitor de branch, que coleta, né, o endereço de cada branch, né, o endereço da instrução e o endereço-alvo de cada branch tomado, né, pelo processador durante uma execução. Então daria para construir uma sandbox com isso, por exemplo. Basta você programar os contadores, né, deixa o malware rodar lá dentro, e aí você vai coletando os branches tomados pela execução do malware, certo? Aí você tem um traço de todos os branches que o malware tomou. Qual que é a vantagem disso? Que é transparente, porque o malware não está instrumentado, você não injetou código nele, você não colocou ele dentro do Intel PIN para rodar, você não fez nada. Deixou ele rodar. É o processador que está coletando externamente as informações de branch. Tudo que você faz é coletar essas informações consecutivamente. E aí vocês vão lembrar que, né, que uma série de códigos, né, cuja entrada e a saída se dá por um branch, é a definição de um bloco básico, né? Então, basicamente, se você coletar consecutivos blocos básicos, você consegue reconstruir
né, o CFG, o gráfico do fluxo de execução, do fluxo de controle, do malware todo. Simplesmente olhando esses branches, né, e coletando essas informações do processador. Então essa, por exemplo, eu mostrei duas formas de se fazer traço, né? Uma lá em kernel, monitorando o sistema operacional, outra mais em baixo nível, em hardware. E tem múltiplas formas, injetando código, fazendo patch de binário, recompilando, fazendo tradução dinâmica. A gente tem uma série de formas de se fazer, cada uma tem seus prós e contras, uma série de oportunidades de pesquisa e, né, desenvolvimento industrial. Mas o que eu queria falar também é que não basta ter o traço, porque a partir do traço a gente tem que, né, ter essa inteligência. Aí eu queria falar de uma outra perspectiva, que é, por exemplo, de fatores humanos, né, que muita gente negligencia, mas, né, são importantes para a segurança. Porque se você não tem o contexto, o traço não adianta. Então eu vou falar aqui de dois trabalhos rapidinho sobre, né, análise de malware bancário no Brasil, que é uma coisa bem particular, né, o malware bancário no Brasil é bem especializado. E aí você tem exemplares de malware como esses, né? Que são aplicações, programas executáveis, você dois cliques, eles rodam, e eles vão aparecer com essa carinha aqui, tentando te convencer que eles são exemplares bancários e, né, fazer você inserir sua conta ali e eles vão te roubar, né? E isso é muito típico do Brasil, porque o Brasil foi informatizado em termos bancários muito cedo. Então, enquanto os outros países começaram direto com o banco na web, o Brasil teve essa etapa aqui. Então, basicamente, o mundo não conhece esse tipo de ataque direito. É uma coisa bem específica do Brasil. E se a gente fizer um traço, uma empresa global que não conhece o cenário brasileiro fizesse um traço de execução disso, o que eles iam ver, seja pelo CFG ou pelo que for, é um programa que coleta os dados e envia pela rede. E não faz mais nada. É um programa bem simples. E não iam entender que o contexto é malicioso. Como é que eles entendem que o contexto é malicioso? Tendo entendimento, né, das questões sociais, econômicas, locais do Brasil, né? E aí você entende, você fala, não, nesse cenário, enviar essa informação aqui pela rede é claramente malicioso porque estão roubando a conta bancária, né? Outro exemplo, já devem ter visto, né, esses assistentes chatbots, né, que tem para o WhatsApp. Por exemplo, o Bradesco tem a Bia, né, que era Bradesco Inteligência Artificial, que era super famoso, você faz transação no WhatsApp. Isso é um problema, mas é um problema do Brasil, porque o resto do mundo não tem esse tipo de coisa, né? Banco no WhatsApp é um fenômeno brasileiro. E se você não entende isso, ninguém de fora vai conseguir detectar esse tipo de ameaça. Porque o que pode acontecer? O WhatsApp, ele permite que você, né, plugue diversos serviços, né, no WhatsApp. Por exemplo, o serviço de acessibilidade. Você pode colocar uma lupa, né, para quem tem deficiência visual. Você pode colocar um teclado virtual, né? O celular já tem um teclado virtual, né? Você pode plugar um teclado, né? Então, se o atacante faz um serviço que, na verdade, é um teclado virtual malicioso, ele pode digitar mensagens no WhatsApp. Mas como o WhatsApp é o banco, ele pode digitar mensagens para o banco. E aí ele pode pedir, em background, transfira todo o meu dinheiro para o atacante, certo? Isso é um problema. Só que é um problema do Brasil, porque se você fizer um traço de execução dessa aplicação, o que você vai observar? Uma mensagem típica do WhatsApp, certo? Então o mundo não ia entender isso como um malware. Mas no contexto brasileiro, você tendo essa informação, você sabe, opa, tem alguém aqui abusando do serviço bancário que é provido no WhatsApp. Então, seja lá que área você trabalhe, de hardware, a inteligência artificial, a aspectos humanos da computação, tem espaço para você, né, pesquisar e trabalhar com segurança. Então, se você quiser saber mais do malware brasileiro, eu tenho essa apresentação aqui que eu detalho todos os aspectos de como isso funciona, né? Eu vou pular esses detalhes porque eu acho que vocês estão mais interessados nessa parte agora, né? Que é como eu faço, né, o endpoint. Como é que eu chego na última etapa, que é transferir a inteligência para o ponto final, para o usuário, né? Como é que eu bloqueio as coisas? E aí a gente vai falar de antivírus, que é uma das coisas que eu mais gosto de falar, né? Adoro mexer com antivírus. E eu acho que é um assunto meio negligenciado também, porque todo mundo fala de taxa de detecção de vírus, né? Todo mundo fala isso do antivírus. Mas ninguém estuda, por exemplo, para ficar no mesmo tópico, aspectos humanos. Porque o antivírus, quando detecta uma ameaça, exibe uma mensagem, né, que detectou. Faz um plim-plim lá, né? Como é que o usuário recebe aquilo? Então, é uma fonte de informação, de pesquisa. E outro aspecto, que é o que eu vou tratar aqui, é a performance, né? Qual que é a performance do antivírus? Será que se eu melhorar a performance, eu não melhoro a detecção também? Então, como eu sei que vocês trabalham com performance, eu queria falar um pouco do que acontece com o antivírus. E a realidade é que o antivírus não monitora o sistema como um todo. Ele monitora pedaços do sistema. Por quê? Porque se ele monitorar como um todo, olha o que acontece com o overhead.
Então, eu tenho alguns exemplos do benchmark spec aqui, que eu fiz durante o meu doutorado, tentando monitorar, no gráfico da esquerda, toda a chamada de função. Então, toda a chamada de função que acontecesse na aplicação, ela era escaneada. E na direita, era todo o acesso em memória. Todo acesso em memória que for feito, eu vou escanear a memória escrita para ver se não era malicioso. Os dois gráficos não são comparáveis porque a regra de escaneamento é diferente, tá? Mas o que importa é o valor relativo. O que acontece nos dois casos? É 100% de overhead. Ou seja, não dá para escanear o sistema inteiro o tempo todo. E então o antivírus não escaneia. Só que com isso, você também não está protegido 100%, porque ele está escaneando só as partes que são mais críticas. Mas poderíamos estar fazendo melhor, poderíamos escanear tudo, né? Se a gente desenvolver métodos de alta performance para escanear. Então, mesmo que você trabalhe com alta performance num cluster, você tem que prestar atenção nisso, porque se naquele cluster rodar um antivírus, sua performance vai ser muito prejudicada. Então, como é que seria o cenário ideal de que eu tivesse um computador de alta performance com segurança, né, de alta performance também, né? Uma forma de fazer isso é colocar hardware, né? Boto mais hardware para ter mais processamento, né? Mas não qualquer hardware, tem algumas formas, né? Então eu queria apresentar algumas que eu desenvolvi e sugeri. Então a primeira tem a ver com esse paper, que é basicamente vou colocar uma FPGA dentro do sistema. Por quê? Porque com a FPGA eu tenho capacidade extra de processamento, né? O processamento da FPGA, mas eu também tenho algo muito legal, que é a capacidade de reconfigurar o sistema, né? Então, no fundo, detectar malware, detectar qualquer ameaça, é, no fim das contas, um exercício de fazer um perfil, um profiling, e detectar variações desse perfil, detectar outliers. Então, como vocês podem ver na figura da esquerda, a gente vai fazer séries temporais de eventos que estão acontecendo no computador, seja lá que evento for. Depois eu posso discutir em detalhes com vocês cada um desses papers. Estou dando só uma visão geral agora, né? Basicamente o que a gente faz é rodar um classificador ali, né, e ficar monitorando esses eventos e ver se os eventos desviam do padrão conhecido. Se desviou, é uma anomalia, é uma intrusão, é um ataque, é o que for. Só que isso roda o tempo todo. Então, se eu tenho uma FPGA, um hardware externo, né, eu tenho um hardware externo monitorando isso o tempo todo, eu não tenho a CPU, né, os processadores, os cores, fazendo esse trabalho. Então, alivia, né, o processamento lá. E o bom é que eu tenho capacidade de reconfiguração. Então, como os thresholds desses algoritmos precisam ser ajustados, né, de tempos em tempos, né, o que eu posso fazer é atualizar o código da FPGA. Né? Então, no futuro, talvez, em vez da empresa de antivírus, né, distribuir um novo software e avisar vocês que suas definições de vírus foram atualizadas, talvez elas distribuam um novo código para a FPGA. Você faz o deploy e vem da internet, e ele vai te avisar que suas definições de hardware foram agora atualizadas. É possível? Não sei, talvez, mas outras formas de fazer. Em vez de colocar uma FPGA, modifica diretamente a arquitetura. Então, nesse caso aqui, eu falo de código automodificável, né? Um código que modifica a si mesmo. Né? As instruções escrevem na área de memória das instruções, né? E as instruções passam a ser modificadas e fazem outra coisa quando executadas. Malware usa muito isso. Por quê? Porque você olha o binário, escaneia ele, ele parece uma coisa. Quando ele roda, ele se modifica e faz outra. Né? Se o antivírus fosse monitorar isso o tempo todo, o que ele faria? Cheque o tempo todo, escaneia a memória o tempo todo. Overhead, vai lá para cima. O que dá para fazer? Bom, a gente pode pegar alguns lugares do hardware que tem noção, né, de memória, de escrita, desse tipo de coisa, e instrumentar. Então eu sugeri também algumas modificações nesse sentido. Instrumentar a cache, talvez, com algumas flags, ou controlador de memória, enfim. Coisas que a gente possa colocar e aí gerar novos mecanismos em hardware, para que o hardware, né, você deixe o programa rodar e o hardware saiba, olha, houve uma modificação de código aqui, escaneie o código agora, nesse exato local e nesse momento. E não é uma monitoração contínua, né, gastando muita CPU. Então, nesse caso, por exemplo, eu sugeri um novo mecanismo de pagefall, né, que além de ter a página não presente ou a página que não pode ter escrita, teríamos uma violação de segurança, um security fall. Né? Então, você faz um sistema que ele é mais aware, né, que ele é mais consciente, né, de violações de segurança. É uma possibilidade, né? Não é a única. E você pode ficar muito doido, igual eu fiquei nesse paper, e ir para casos muito extremos, que é pensar, a gente tem, sei lá, branch predictor dentro do processador. Se ele pudesse prever, em vez do próximo branch, pudesse prever se a execução é maliciosa, seria interessante, né? Porque eu deixo o programa rodar, e se o branch predictor previsse que ele está perto de executar um branch
que vai levar a algo malicioso, ele gera uma interrupção, uma exceção, ele faz alguma coisa, e o antivírus vai lá e escaneia só naquele ponto, só naquele momento, né? Então, basicamente, foi o que eu propus, né? Então, de novo, falando por cima, depois, se vocês quiserem, eu entro nos detalhes no final. É isso, ver que o Branch Predictor já tem várias tabelas dentro dele, né? Para você prever os branches, já está monitorando um monte de coisa e salvando informação. Então, se eu tivesse outras tabelas em paralelo, né, guardando informação sobre branches maliciosos, né, e eu pudesse fazer isso em paralelo ali, né, sem impactar caminho crítico, eu teria um detector em hardware, né, sem impor overhead, né? Então, quando a gente soma todas essas possibilidades, a gente vê que tem uma série de possibilidades de pesquisa e desenvolvimento industrial para o futuro, né? Para a gente ter arquiteturas que tenham segurança por default, né? Secure by design, né? Que já venham embutidas com esse tipo de monitoração, com esse tipo de possibilidade, né? Porque originalmente as arquiteturas não foram pensadas para segurança, né? Então esse era um overview que eu queria dar, assim, de possibilidades de pesquisa. Eu passei por cima de um monte de coisa. Espero que eu tenha mostrado, né, essa ideia de que tem espaço para todo mundo, né? Todo tipo de pesquisa, seja lá o que você pesquise, tem espaço dentro da detecção de malware, porque de fato é uma área transdisciplinar. E aí, se você ficou interessado, né, essas coisas que eu mostrei estão disponíveis, né? Então, você pode acessar, por exemplo, no GitHub, né? Então, tem um dos projetos aqui, nesse caso é o coletor de branches, direto do processador, que eu mostrei. Mas se você for na minha página, tem de todos os projetos que eu apresentei, tem código, então talvez dê para aproveitar alguma coisa, talvez dê para estudar, né? E talvez dê para ficar com raiva da minha baixa qualidade em fazer código bem legível. E aí, se você não quiser ler o código, você pode ir direto para o uso, porque a gente criou um serviço web, né? Que está nesse link, em que você submete o binário e tudo que eu mostrei, desse monte de machine learning, branch, processador, virtual machine, tudo isso roda em background, e tudo que você vê como resposta é um gráfico mais ou menos parecido com esse, né? Que é, por exemplo, qual a relação entre os exemplares de malware. Fala, esses caras se conectam no mesmo lugar, esses caras acessam o mesmo arquivo, e assim por diante. Porque um outro caminho de pesquisa é aumentar a abstração das soluções de segurança, porque tudo que eu falei aqui, no fim das contas, é bem complexo, né? E a gente não quer lidar com essa complexidade. A gente quer ter informação de mais alto nível, né? Então, como eu estou dando ideia grátis para todo mundo, se alguém quiser criar uma startup para fazer esse tipo de coisa, está aqui a oportunidade, porque tem um monte de gente tentando vender esse tipo de solução lá fora e não tem ninguém fazendo aqui no Brasil. Então, né, se alguém quiser, né, pode investir nisso, e me chama, de preferência. E era isso, assim, o que eu queria apresentar em termos gerais era isso. Agora eu tenho uns outros slides que é para falar das oportunidades de pesquisa, mais especificamente com o grupo do professor Fernando, né, e da parte de inteligência artificial. Então, se eu não estiver tomando muito tempo de vocês, eu vou falar mais um pouquinho. Se ninguém me interromper, eu vou continuar. Que é para falar do que eu estou fazendo agora, né? Então, eu sei que o grupo de vocês trabalha bastante com compilação, né? Vocês têm um trabalho bem forte com LLVM e tal. E eu estou mexendo com algumas coisas que são bem legais, assim, podem dar ideias para vocês, eventualmente a gente pode cooperar com alguma coisa, que é fazer descompilação de malware. Porque, no fundo, a gente não tem acesso ao código-fonte desses exemplares de malware, né? Tudo que a gente tem acesso é ao binário. E o que a gente gostaria de fazer, no fundo, é conseguir analisar esse binário da forma mais perto do humano possível, né? Que seria com o código-fonte descompilado. Atualmente, a gente faz isso lendo assembly, debugando. É factível, mas é muito difícil, né? Você perde os detalhes, enquanto se tivesse código-fonte, era melhor. Então, eu vou falar desse paper que eu estou propondo, né? Estratégias de descompilação. Porque descompilar código é difícil, descompilar código para malware é pior, porque além de tudo eles não seguem padrões, eles mudam a calling convention no meio do caminho, geram binários corrompidos, é um terror. Mas o que daria para fazer? O que eu estou propondo aqui é tentar descompilar código dinamicamente. Quer dizer, enquanto eu estou executando esse código, eu estou descompilando. Por quê? Porque código de malware geralmente é protegido. Então, o analista vai abrir isso num debugger, né? Ele não vai tentar olhar estaticamente o desassembly do código. Ele vai tentar ir por debugger, vai tentar pular algumas etapas, vai tentar mudar o fluxo de execução, porque o malware ele é cheio de armadilhas durante a execução, cheio de verificações, testes de integridade, um monte de coisa. Então, o analista ele acaba debugando, ele acaba, né, botando breakpoints ali, pula para lá, pula para cá, chama função fora de contexto, porque, no fundo, ele quer analisar uma parte específica do malware.
por exemplo, a parte que gera as chaves do ransomware. Então, no fundo, mesmo que descompilação seja difícil, se a gente conseguisse descompilar partes de interesse muito bem, por exemplo, essa função do ransomware, seria muito útil, né? E aí eu poderia analisar aquela função em alto nível. Então, o que eu propus é isso, né? Acople um decompiler num debugger e tenta, né, juntar as duas coisas. E nesse paper eu publiquei uma prova de conceito, né? Então, vocês podem ver aqui, eu usei o GDB, né? Um código bem simples ali, né? Bem tranquilo, soma e subtrai, não suporta muitas coisas, para mostrar que era possível. Como é que eu fiz isso? Eu escrevi um script em Python, né, usando o suporte do Python dentro do GDB, para fazer o lift das instruções executadas, né? Então, a linguagem intermediária ela é bem limitada, assim, ela suporta só algumas instruções, porque eu programei só algumas, né? E como representação intermediária, ela não faz muita coisa, é quase um tradutor de assembly para C. Foi só para mostrar que era possível. Mas eu acho que isso aqui pode ser muito desenvolvido. Então, se a gente for capaz, por exemplo, de fazer um lift dinamicamente das instruções para o LLVM, por exemplo, que vocês têm experiência, eu acho que isso aqui tem um potencial enorme de gerar uma série de aplicações, né? Então, é por isso que eu estou mostrando isso aqui. Outras coisas que dá para fazer. Então, de novo, como eu falei, eu estou mexendo com isso, então esse aqui, ó, nem publicado tá. É só um position paper mesmo, né? Tá no archive lá, só para mostrar o que dá para fazer. É tentar usar, de novo, misturar descompilação, compilação, execução simbólica, análise, debugging, tudo na mesma sacola, e fazer análise de códigos que a gente chama de armor, né? Eles estão instrumentados para evadir análise. Então, olha esse código da esquerda. Tem um sleep ali, né? E malware tem muito sleep. Por quê? Porque, como eu falei, é 1 milhão de samples por dia. Você vai rodar eles por 1 minuto, você não vai rodar ele por horas. Então, o cara que cria o malware, ele bota um sleep ali de 1 hora, porque, né, na máquina real, ele infecta, depois de 1 hora ele faz o que ele precisar fazer. Mas na máquina de análise, a máquina vai ter sido desligada depois de 1 hora. Não vai ficar esse tempo todo analisando. Então, ele acaba passando pelo analisador, certo? Então, eles fazem esse tipo de sleep muito longo. Para bypassar isso, o que o analista faz? No debugger, faz um patch do sleep. Então, né, você pega o sleep, anula ele, bota um NOP ali, né, não tem mais o sleep. Aqui o que o atacante faz para reagir a isso? Ele mede o tempo que passou entre os sleeps. No caso, eu estou usando o clock, só para, né, um exemplo ilustrativo, tem formas mais sofisticadas de fazer isso, mas que é uma estratégia de medir, né, os ticks antes e depois de chamar a função. Se você colocou um NOP, vai ter passado poucos ticks, né, entre uma e outra. E aí ele sabe, opa, passou poucos ticks, estou na máquina de análise, não vou executar. Passou muitos ticks, provavelmente é uma execução real, então eu vou executar o malicious defect, de fato, né? A função verdadeiramente maliciosa. Então, na verdade, o analista, quando ele debuga, ele tem que passar todos esses checks, né? Ele tem que anular tudo isso para chegar na função que importa, que nesse caso é a função malware, né? A função malicious, né? E aí descompilar ela. Então, uma forma de fazer isso automaticamente é usar a execução simbólica, né? Que eu não sei se vocês estão acostumados com isso, mas basicamente é uma forma matemática de modelar, né, as propriedades do programa e você descobre qual é a propriedade, qual é o estado do programa para chegar numa certa região, né? Para ser reachable naquela região. E automaticamente, você tendo as constraints, né, as limitações ali, né, que restringem os valores das variáveis, você consegue, por exemplo, gerar um patch automaticamente, né, para aquela função. Então, aqui eu usei para gerar um patch para o clock, né? Então, eu vou fazer um patch do clock, né, para que na primeira chamada, que é lá de cima, ele vai me retornar 0, por exemplo, né, um ilustrativo ali para dizer que ó, começou agora, e na segunda chamada ele já não retorna 0, ele retorna o valor correto, que no caso ali é 11, né? Porque, sei lá, eu coloquei esse valor ali, mas podia ser o valor real que o malware está usando. E aí, com esse patch, já automaticamente, eu injeto esse patch no código e o analista não precisa mais ele manualmente passar por ali, né? Ele pode, né, deixar o compilador, descompilador, analisador, seja lá o que for, identificar automaticamente para chegar, né, naquele ponto da execução, né? Então, essa é uma ideia que estou desenvolvendo. Não funciona 100%, né? É cheio de problemas, cheio de limitações, né? Mas eu acho que provavelmente vocês devem ter ideias para melhorar isso. E a última coisa que eu queria falar, né, já que eu dei as ideias, é falar do machine learning, que o Fernando pediu, né? Porque eu tenho participado no concurso de machine learning, e machine learning é muito popular, sobretudo em segurança agora. Eu não sou um pesquisador de machine learning, mas você acaba caindo dentro disso, porque muitos antivírus são baseados em machine learning.
Então, eles não são só machine learning, mas boa parte do antivírus é o quê? Você pega um arquivo, extrai features do arquivo, né, faz uma base de treino com arquivos que você considera do mal e do bem, e você vê se aquele arquivo está mais para lá ou mais para cá. Né? Parte do antivírus é isso, não tem muito segredo, né? Então, para você atacar e defender antivírus, você tem que usar, né, esse tipo de... entender esse tipo de técnica. Então, vamos tentar entender. Os atacantes também estão tentando entender, né? Então, vai passando antivírus, quer dizer, eles constroem, né, o malware de um jeito, né, que quando você extrai as features e classifica, ele classifica do lado dos arquivos mais parecido com arquivos benignos, né? E é tão popular isso que algumas empresas querem uma competição, que é esse MLSec, né? Então, se vocês não conhecem, vocês, né, podem clicar aqui e acessar e tal. É uma competição promovida pela Microsoft e outras grandes empresas do ramo. Basicamente é o seguinte, eles falam para você fazer uma equipe, né? Então, no caso, eu participei com o Fabrício, que está aqui assistindo a apresentação também, ele está aí no chat, ele pode ajudar a gente depois se for preciso. E basicamente você constrói modelos de ataque e de defesa. Ou seja, você submete o modelo que você criou para defender, para classificar, e outras equipes vão tentar bypassar o seu modelo, vão tentar submeter malware que você não é capaz de detectar como malware. E você vai receber os modelos das outras equipes, né, numa interface web, e você vai modificar exemplares de malware, jogar na interface web, lá submeter, e ver se você passa pelos modelos dos adversários. Quem passar mais ganha, né, e quem defender mais ganha do outro lado. Né? Simples assim. Então, as empresas estão estimulando pesquisa nesse sentido. Formalmente, tem um nome, esse tipo de coisa, que são os ataques adversariais. Né? O Adversarial Machine Learning. Então, não sei se vocês já viram essa figura, que era bem famosa, assim, quem está nessa área provavelmente já viu, que você tem um panda ali, né? Claramente é um panda, e que o modelo ali, que vocês vão ver na legenda, reconhece como um panda, né, no modelo de classificação. Só que a gente coloca ruído nessa imagem. Você soma a imagem do panda com ruído, certo? E como esses modelos de machine learning eles são baseados, por exemplo, nos valores dos pixels, ou então num gradiente dos pixels, um detector de borda, né, dos pixels. Quando você soma o ruído, você acaba confundindo o detector. Então, embora na terceira figura, né, que é a soma das duas, você, humano, continua vendo um panda, o modelo já não acha mais que é um panda, né, como vocês podem ver na legenda. Ele já acha que é um gibão, né? Então já errou a classe, né? E o mesmo acontece com malware. Você pega um arquivo que é malicioso, modifica ele, faz um patch, adiciona outros bytes, né? Coloca ruído, faz o que for e tenta classificar. Se o modelo se confundir por isso, vai dizer que aquele modelo não é mais um malware. Agora ele é um goodware, né? Ele é benigno e vai rodar. Pronto, a infecção aconteceu. Então, no fundo, é isso que a gente tenta fazer, né? Como mostra na figurinha aqui os esquemas. A gente vai tentando colocar um código dentro do outro. Será que é possível botar um executável dentro do outro? E aí você confunde o modelo? E na figura da direita a gente mostra que é possível. Né? Então a linha mais alta, né, vermelha, dá para ver, né, que depois de inserir alguns bytes ali e tudo mais, o modelo chega uma hora que ele atinge o threshold de decisão, né, e se confunde. E aí, né, vai lá para cima o número de samples que bypassaram. Quer dizer, depois de colocar um tanto de bytes, a gente conseguiu, né, virar voto, né, virou a decisão do classificador. Aquilo que era malware agora passa a ser goodware. Os classificadores da linha de baixo, dá para ver que eles foram afetados também, mas muito menos. Por quê? Porque eles são muito mais robustos, né? Então, uma coisa que o pessoal de machine learning para segurança precisa fazer é testar a robustez do modelo. Não adianta só ele originalmente ter uma boa acurácia e precisão. O que acontece se eu modifico o binário um pouquinho? Lembra que eu falei que atacantes criam variantes de malware, milhares, milhões por dia. Então, seu modelo tem que ser robusto, né? Generalizar bem e resistir a pequenas variações. Então, o objetivo é fazer a linha vermelha para os outros e fazer as linhas de baixo para o nosso, né? Ou seja, vai passar o dos outros e ser bom no nosso. Então, a gente está trabalhando nisso e, como resultado, por exemplo, no modelo de defesa, para o ano passado, o nosso modelo, que é o Secret, que é o nosso laboratório lá no Paraná, foi o modelo que foi menos bypassado. Quer dizer, os outros atacantes bypassaram a gente ali 162 vezes e a gente bypassou outros modelos mais vezes, por isso que eles têm mais bypass. Então a gente acabou vencendo na categoria defesa. Na categoria ataque, mesma coisa. Né? A gente foi o modelo que mais bypassou outros modelos, né? A gente foi a equipe que mais bypassou, com 196, né? E os outros bypassaram menos, né? Então a gente acabou ganhando na categoria ataque também. E aí eles dão um prêmio bem, bem bacana, assim, e, inclusive
publica no site lá o seu nome, for entrevistar a gente, é bem legal a participação, então recomendo para todo mundo. E esse evento teve 3 edições até agora, no caso a gente basicamente ganhou as 3, porque a gente bypassou todos os modelos em todos os anos, né? E agora provavelmente vai ter esse ano de novo, né? Porque parece que está virando a tradição. E eu não sei se a gente vai participar de novo, mas uma ideia que eu venho tendo assim é tentar ser uma espécie de coach para equipes que queiram participar da competição esse ano, né? Então, quando o Fernando falou para apresentar isso, eu achei que vinha bem a calhar, porque eventualmente, se vocês quiserem alguma ajuda para participar esse ano, para trabalhar com isso, né? Eu estou à disposição, vai ser muito legal participar, né? E, bom, basicamente é isso. Acho que eu já falei demais, né? Estou falando aqui faz 40 minutos ou mais. Então, eu vou deixar vocês fazerem perguntas. Fica à vontade para perguntar. Eu tenho algum tempo, então, por favor.